Oi, pessoal! Hoje eu quero contar pra vocês coisas que eu fiz pra poder sair de uma pessoa que faturava R$ 0 dentro de casa, sendo só dona de casa mesmo, e agora faturar alguns mil sem mudar muito a minha rotina, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. E eu separei 5 dicas, 5 passos do que eu fiz pra poder mudar essa minha realidade. Uma delas, gente, a primeira coisa que eu fiz foi procurar formas de ganhar dinheiro na internet. E uma vez eu ouvi uma frase falando assim: você precisa se viciar em ganhar dinheiro na internet. É um vício bom, gente. Na verdade, sim, da gente estudar e pensar quais formas que eu posso ganhar dinheiro mesmo, né? Tanta gente faz dinheiro na internet e às vezes a gente passa ano, sai ano. Entra dia, sai dia e a gente não fatura nada estando dentro de casa. E isso era algo que me incomodava. Eu queria ganhar dinheiro, mas eu não queria ter que sair de casa para fazer isso. Não queria mudar a minha rotina, porque para mim, minha prioridade é a minha família. Eu já descobri com mudança de trabalho, tudo, que o que eu gosto mesmo de fazer é cuidar da minha família, né? Cuidar dos meus filhos, do meu marido. Então, para mim, isso é importante. E se eu fosse trabalhar fora, eu não iria ter essa possibilidade de estar aqui cuidando deles. Então, eu comecei a analisar essa parte, de me viciar em algo que poderia mudar ali a minha realidade, eu começar a ganhar dinheiro dentro de casa. E a segunda coisa que eu fiz foi estudar estratégias válidas que realmente pudessem me agregar dinheiro, na minha rotina, sem precisar sair de casa. E 2 delas eu encontrei, A primeira foi a da Shopee, sendo afiliado, que eu sempre ensino a vocês aqui como fazer, É o que eu mais faço aqui. E a segunda foi a questão do YouTube, de ser monetizada. Essa era uma vontade que eu tinha já há um bom tempo. Eu falava que eu queria ser... Gente, mas eu não fazia ideia de como que seria isso, tá? Não fazia ideia. Pra mim, na minha cabeça, eu não tinha assunto, eu não tinha nada interessante que eu poderia falar para as pessoas não iam gostar do meu conteúdo. Aí eu comecei a criar algum conteúdo engraçadinho assim, e foi tendo aceitação, aquilo foi me ajudando, entendeu? Mas eu sabia que aquilo não seria algo profundo, que eu pudesse realmente ganhar dinheiro. Mas é aquela questão, às vezes a gente só vê o hoje, só vejo hoje o que tá acontecendo hoje. Mas a gente tem que se planejar para lá para frente, porque lá na frente, daqui a alguns meses, você vai estar aí faturando muito dinheiro. Eu acredito nisso, Se você se empenhar, assim como eu me empenhei. Então, lá atrás, eu fazia vídeos totalmente espaçados, mas vencendo, algumas questões minhas mesmo. E eu fui procurar as estratégias. As estratégias que eu achei foram essas, Aí comecei a ganhar algum dinheirinho ali com a afiliado Shopee e comecei a gravar aqui para vocês, que era algo que estava me ajudando, poderia ajudar alguém também. E mesmo recebendo um pouquinho, gente, recebendo tipo R$ 40, R$ 100, pra mim eu já tava feliz. Aí a minha meta mental foi tipo o quê? R$ 1.000, Falei, se eu conseguir fazer todo mês R$ 1.000 estando dentro de casa, tá ok, porque eu posso pegar esse valor e investir. Ou eu posso comprar algo para minha casa, normal, em obra que eu tô, ou eu posso juntar esse dinheiro. Se cada mês eu fizer R$ 1.000, no final do ano eu vou ter R$ 12.000. E aí já é um valor legal, que eu considero assim, sendo que eu continuei dentro de casa. Então isso foi algo que passou pela minha cabeça. E, na verdade, depois que eu fui botando algumas outras estratégias básicas ali, o meu faturamento ele foi aumentando bastante, coisa que eu não imaginava lá atrás, eu não sabia, ninguém tinha me contado isso, E aí eu fui aplicando, estudando, aprendendo, isso aqui tá dando certo. Até o momento que eu fui e gravei pra vocês, mostrando como que eu fiz os R$ 1.000. Gente, os R$ 1.000 dentro de casa era algo que eu já queria há muito tempo, entendeu? Eu já tinha essa meta e quando eu alcancei esse meu objetivo, nossa, eu fiquei muito feliz. Foi o meu primeiro 1.000. E eu não sabia, eu não imaginava que ia ser mais do que isso, eu não acreditava que ia ser mais do que isso, tá? Mas eu fazia por onde que fosse, só que eu não acreditava, porque estava fora da minha realidade. Aí eu fiz esse vídeo pra vocês, comecei a ter bastante inscrito aqui no canal, cheguei ao ponto de ser monetizada e fiz os vídeos mostrando tudo isso pra vocês, tá tudo aqui no canal, só você ir voltando aí. E fiquei muito feliz e fui compartilhando.
fui monetizada aqui. Então eu tive duas formas já de renda. Só que observem, não são coisas que eu fiz hoje e ganhei hoje. Não é uma coisa que eu comprei uma blusa, fui ali, vendi, já peguei o dinheiro. Não. São coisas que eu estou plantando hoje para colher lá na frente. As plataformas, elas não te pagam no mesmo dia. Elas fecham, por exemplo, a Shopee fecha dia 1º para pagar dia 10. O YouTube, pelo que eu entendi, basicamente, ele fecha ali no início do mês para pagar no dia 20 e pouco. Então, cada plataforma tem a sua forma de pagamento, entendeu? Não é você só, não, vou fazer hoje, vou receber hoje. Você tem que acreditar hoje para você colher lá na frente, né? Então, o segundo passo foi esse. Eu encontrar estratégias que me fizessem ganhar dinheiro dentro de casa sem precisar sair. Agora, a terceira coisa que eu tive que fazer, gente, foi vencer a vergonha de me expor. Essa também tá ligada à segunda, né? Mas assim, eu precisei enfrentar a vergonha. Quando eu falo aqui com vocês, né, que eu não sabia o que eu ia postar, nem nada, ficava assim com vergonha, eu tive que começar enfrentando. Então não foi algo natural, não era algo que eu fazia no meu dia a dia. Eu tava vindo de vencer um trauma de celular, gente. Eu não conseguia nem olhar para o celular. E eu tive que enfrentar isso e começar a me expor a minha imagem, o meu rosto. De início, até o Afiliados, eu comecei porque eu não queria aparecer em canto nenhum. Sabe, eu não queria expor o meu rosto, o meu dia, não queria expor nada disso. Só que com o tempo eu fui entendendo que isso começou a se tornar natural. Entendeu? Eu comecei a enfrentar a minha vergonha de fazer vídeo pro YouTube, literalmente. Tanto que tem 2 vídeos aqui falando perca a vergonha de gravar vídeo pro YouTube. E eu estava com vergonha. Eu gravei esses vídeos com vergonha, falando sobre você perder a vergonha. E foi daí que eu fui me destravando, gente. E é o quê? Você parar a câmera aqui, começar a gravar. Eu mesmo, para gravar esse vídeo agora para vocês, eu já gravei uns 3 ou 4 aqui, inícios, antes. E eu não gostei, aí eu vou lá e tiro, aí coloco de novo. E isso é normal, as pessoas fazem. Você não vai acertar de primeira, mas você tem que saber que você tem que fazer o seu melhor. E mesmo que não esteja 100%, tudo bem, com o tempo você vai melhorando. E assim eu comecei a evoluindo, né, aqui na internet. Aí depois criei o Instagram também, agora tem o Instagram tanto da Modesta, né, que eu falo com vocês que é da Shopee, quanto o nosso aqui de afiliados, que depois vocês podem seguir lá também o Instagram. Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês, né, no Instagram, de se afiliar, tudo vai ficar aqui. Eu sempre coloco aqui na descrição. E essas evoluções foram algumas evoluções constantes que eu tive que ir criando diariamente, vencendo a vergonha diariamente, postando vídeos diariamente, mesmo sem receber, mesmo sem ter visualizações. Eu precisei acreditar, por isso que eu falo muito com vocês sobre acreditar que vocês vão conseguir. Porque se você não acreditar, você não vai fazer. E se você não fizer, você não vai ter resultado. E aí você nunca vai saber como que poderia ter sido se você fizesse. Então, com certeza, se você começar hoje, daqui a 1 ano, você não vai ter se arrependido de ter começado hoje. Entendeu? Isso pode mudar totalmente a sua vida. E o 4º passo, pessoal, é o que? Você parar de assistir e começar a fazer. Esse foi o tema de um vídeo que eu vi e que mudou uma chave assim na minha cabeça. Eu era 100% consumidora de conteúdos aqui na internet. Eu assistia vídeos, podcasts, pregação, louvores, sabe, hinos, né? O dia inteiro. Sempre eu acordei, botava ali sempre um videozinho, ficava assistindo, uma pregaçãozinha, ficava ouvindo. Foram coisas que me ajudaram muito, foi uma fase. Mas eu tive que ler esse título em um vídeo, né? Pare de assistir e comece a fazer. Isso mudou totalmente a minha chave. Eu pensei, realmente eu assisto tanto, eu sei tanto, eu aprendo tanto de tantas áreas que eu gosto de estudar, mas eu não faço nada, eu não crio nada que possa me gerar renda. Tudo isso que eu tô fazendo de assistir é gerando renda para outras pessoas. E o assistir vídeo, gente, para mim às vezes ele é um refúgio também. Por exemplo, quando eu vou lavar louça, né? Eu sempre lavo louça assistindo vídeo. Por quê? Me distrai ali daquele negócio que eu não gosto de ficar fazendo o dia todo e aprendo algo que vai agregar alguma coisa na minha vida. Beleza, mas isso estava sendo em todos os momentos. Em todos os momentos da minha vida eu só ficava assistindo.
Outra coisa que eu aprendi muito boa, por exemplo, foi a minha profissão anterior, que era ser importadora. Eu aprendi a importar dos Estados Unidos, tudo. Gente, tudo na internet. E você não precisa pagar para você aprender. Você só precisa estudar para aprender. Só que depois que você aprendeu, você precisa colocar em prática. Senão isso vai ficar só na sua cabeça e não vai te trazer recurso nenhum. Então assista, só que você precisa chegar ao ponto de parar de assistir e começar a fazer para te trazer recurso. E o quinto ponto, que é o que mais vai te ajudar com certeza, que é o que tem me ajudado sempre aqui, sabe o quê? A simplicidade. Seja simples. Não fica querendo fazer ideias mirabolantes, sabe? Eu fiz aqui um script, gente. Eu só anotei os 5 pontos que eu iria falar com vocês. Está tudo aqui dentro da minha cabeça. Eu coloquei aqui, olha, uma blusinha básica. Tô sentada no meu sofá, com um tripé aqui na minha frente, com o celular virado para mim, sabendo que estou falando para vocês. E isso basta. A minha edição vai ser super simples. A minha capa eu já sei fazer, então hoje em dia ela é simples para mim, porque eu já sei fazer essa capa, né? É fácil de encontrar. Então tudo isso é simples, mas eu poderia muito bem tirar só um print da minha tela e escrever algo e postar assim. E pronto. E com o tempo você vai se adaptando e vai ficando mais simples e mais fácil para você. Mas não queira complicar. Às vezes você vai pensar, ah, não, porque eu não tenho o celular perfeito, eu não tenho o local perfeito. Tudo isso são coisas que vão te impedir de evoluir. Se você não tem o melhor celular, limpa a sua câmera e faz o vídeo com o celular que você tem. Quando você tiver recurso, você compra um celular melhor, porque isso vai ser uma ferramenta de trabalho para você. Mas se você tem um celular que é relativamente bom, tem qualquer canto da casa que você possa parar. É só você ter a ideia de um vídeo e começar a gravar e fazer. Então, traga simplicidade. Eu amo assistir canais onde as pessoas agem naturalmente e simples, sabe? São simples assim no jeito delas de falar. Eu tô aqui explicando para vocês a forma que eu estou conseguindo fazer renda agora dentro da minha casa. Coisa que antigamente eu não tinha. Eu só assistia vídeos e fazia minhas coisas. Entrava o dia, saía o dia, R$0 na minha conta. E agora não. Agora isso mesmo que eu tô fazendo aqui para vocês falando, vai me gerar retorno por muito tempo, se Deus quiser. Eu espero que sim, né? E tudo, gente, tudo que você postar na internet pode, a partir desse momento que você é monetizado, tudo pode te trazer retorno financeiro. Até um short que eu posto aqui para vocês, às vezes ele não me dá reais, ele me dá centavos inicialmente. E com o tempo eu sei que ele vai aumentando, né? Eu espero que ele vá aumentando. Mas mesmo que sejam centavos, comecem a se acostumar a ter entrada de valores. Pouquinho daqui, um pouquinho dali. É isso que vai juntar tudo e vai fazer você ter uma renda grande no final do mês. Não é só você fazer uma coisa e pronto, fiquei rico. Pode ser que aconteça, mas é difícil, gente. Isso daí é 1 em 1 milhão. É você todo dia fazer, sabe? Ter ideias. Comece a criar, seja criativo. Olha, eu tava tendo um pensamento hoje o seguinte. Se Deus, lá na fase que ele foi criar, ele só tivesse pensado, não tivesse falado, haja luz e houve luz, né? Se ele não tivesse feito, se ele não tivesse dado o comando de fazer e ter criado, as coisas não teriam existido, teria continuado lá naquela fase. Então você pode usar isso como um exemplo. O próprio Deus Criador, ele criou e nós precisamos também criar. E as pessoas, elas se conectam com pessoas, você não precisa se tornar um robô. Sabe quando você vai no WhatsApp, você manda mensagem para alguém, você vê que é uma mensagem automática? Você não fica aí todo agoniado também? Eu também fico, gente. Eu gosto de falar com pessoas humanas. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Claro que hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar a gente, mas as pessoas, elas sempre vão se conectar com outros seres humanos. Então, quando você encontrar o seu público que for da mesma ideia que você, que gostar da mesma ideia que você e das mesmas coisas que você vai conseguir se tornar uma referência nisso e vai atrair coisas boas para sua vida. Então acredite que você vai conseguir também, tá? E esses foram os passos que eu mudei na minha mente e na minha vida.
coisas simples. Vocês estão vendo que eu não mudei minha rotina, eu continuo fazendo almoço, eu continuo buscando meus filhos na escola, só que dentro do dia eu tiro um tempinho para poder fazer vídeo nos shorts, para poder postar reels, para poder postar aqui vídeos no YouTube para vocês. E essa pequena mudança, só que um grande conhecimento antes, né? Mas essa pequena mudança diária, hoje em dia, faz eu ter renda aqui na internet sem precisar sair de casa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, que me ajuda muito. Vou deixar aqui na descrição vários links pra vocês, tá? Link de como se afiliar na Shopee, o link lá do nosso Instagram, que eu sempre tô lá conversando com vocês diariamente. E se você quiser fazer alguma compra, depois vocês vão aqui embaixo, tá, gente? Tá tudo aqui. E vou deixar algumas indicações de vídeos aqui do lado pra vocês. Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!